O final do ano está chegando, tá logo aí, faltam 4 meses para 2023 acabar e muitos professores e professoras de reforço escolar sentem dúvidas ali a respeito de como se organizar financeiramente nesse período de férias escolares, que é o mês de dezembro e janeiro, onde as aulas retornam somente em fevereiro. Se você é professor, professora particular de reforço escolar e sente essa dúvida ou está começando agora e não sabe muito bem como se organizar para isso, fica aqui nesse vídeo porque hoje eu vou te explicar, te dar algumas dicas e orientações de como que você pode se organizar para que no final do ano você tenha ali a sua renda garantida e não fique na mão. O vídeo de hoje é mais do que especial, eu preciso dizer isso, porque o vídeo de hoje surgiu a partir da dúvida de uma inscrita aqui do canal e eu vou ler a pergunta dela que ela colocou em um vídeo ontem meu, nos comentários de um vídeo meu ontem, e eu vou ler aqui para vocês. Eu achei tão importante essa questão que ela trouxe e eu pensei que não somente ela, como outras pessoas podem ter essa dúvida também. E a dúvida é a seguinte: como a gente se prepara para dezembro e janeiro, que são meses que não tem aulas escolares? Como nos prepararmos para quando não tivermos alunos? Porque pode ter pais que não queiram pagar as mensalidades. Essa é uma dúvida que atormenta de verdade muitas pessoas, né? Como que eu vou me organizar, Ana? Se no final as pessoas entram de férias, elas vão querer viajar, como que eu faço? Então eu vou falar aqui com vocês uma orientação muito prática, eu não vou ficar me prolongando aqui, porque isso é uma coisa assim, é bem simples mesmo, uma coisa que você pode fazer para se organizar. A primeira delas é, todos os meses, quando você receber o pagamento das suas aulas, a dica é, retire do valor do recebimento das suas aulas um caixa, um valor que você vai separar, vai fazer um caixa do final do ano. Então, por exemplo, se você recebeu no mês de janeiro, de fevereiro, aliás, se você no mês de fevereiro recebeu R$ 2.500 de salário ali das aulas particulares, retira R$ 500 ou então um valor abaixo, 200, 250 e separa ali para o seu caixa de dezembro e janeiro. Faça isso todos os meses. Como aulas particulares, aulas de reforço, é um negócio muito rotativo, né? Então, às vezes você tem um aluno que para, outro que começa, tem alunos que começam muito ali no meio do ano. Então, você vai sempre, pode ser que você receba mais nos próximos meses com alunos novos que vão chegar. E aí você vai fazendo esse cálculo, né? Do valor que você precisa tirar para pagar suas contas principais e um valor que você consiga separar ali para o seu caixa. Nem que seja R$ 50. Separe um valor, nem que seja uma porcentagem pequena, para o seu mês de dezembro e janeiro. Porque é isso que você vai fazer para que no final do ano você não tenha problemas ali com o pagamento das suas contas. Porque mesmo que você tenha casa própria e não pague aluguel, você faz supermercado, né? Você tem um cartão de crédito que provavelmente você usa, você precisa pagar a conta de luz, conta de internet, a conta do seu celular. Você tem alguma despesa que te aguarda ali em dezembro e em janeiro. Então, mesmo que você não tenha despesas tão grandes, como por exemplo o financiamento de um carro, algo assim, você precisa ter dinheiro para você se manter e viver no mês de dezembro e janeiro. E a forma como você vai conseguir fazer isso é se você separar o caixa nesse sentido para isso. É a melhor forma. É assim que eu faço há 4 anos. Eu recebo o pagamento das minhas aulas e eu separo ali todos os meses um valor que eu guardo para o mês de dezembro e janeiro. Por isso que eu nunca passei aperto. Nunca fiquei assim desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer em dezembro e janeiro? Porque eu sempre fiz essa separação. Como eu disse para vocês, eu sei muito bem a realidade como é aqui no Brasil, onde as coisas são absurdamente caras, onde tudo é muito caro e a maioria das pessoas paga aluguel, paga IPTU, paga IPVA, paga um tanto de coisas, é a escola do filho. Porque você que é professor, professora, às vezes você tem um filho que estuda numa escola particular, então você paga a escola para o seu filho. Eu sei que no Brasil são inúmeras despesas. E é exatamente por isso que, na minha realidade, teve muitos meses que eu separei R$ 50, mas que fez diferença lá no final. Então, nem todo mês pode ser que você consiga separar 200, R$ 500. Se você conseguir, amém, ótimo, maravilhoso. Mas se você não conseguir, separa pelo menos R$ 50, R$ 40 que você conseguir guardar
para o fim do ano, eu te garanto que é a melhor forma de você se proteger e não ficar no desespero depois, sabe? Você saber como que você vai pagar suas contas, como que você vai dar conta das responsabilidades financeiras que você tem. Essa é a melhor estratégia que eu posso te passar aqui. Eu sei que é a que funciona porque é a que eu pratico até hoje e eu sei assim que é a que funciona porque você vai ter aquele dinheiro ali guardado. Outra dica é que você procure colocar esse dinheiro desse caixa que você está preparando e separando, que você coloque esse dinheiro em uma conta do banco que ninguém vai mexer. Se resguarde nesse sentido. Né? Então coloque esse dinheiro numa conta do banco onde ninguém vai ter acesso, só você. Então coloque ali todos os meses, todo o valor que você receber, separe um caixa para o fim de ano, dezembro e janeiro. E aí tem outra coisa também a se pensar. Se você pode pensar assim, Ana, mas eu comecei a dar aula em agosto e a gente está em setembro, então você começou a dar aula no mês passado. Como que você faz? A mesma coisa. Claro que aí você vai ter que usar de outras estratégias no final do ano. Exemplo, alguns alunos sempre ficam de recuperação, isso é sempre, 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 sempre. Ficam de recuperação final, tem que fazer o provão no fim do ano, alguma situação nesse sentido, isso sempre vai ter. Então, assim, você pode fazer o seguinte, os alunos regulares que você tem, eles vão passar de ano e fim. Mas você precisa continuar divulgando, porque chegam muitos alunos que estão de recuperação, que vão fazer aquele provão, a prova final. Então, assim, você continua divulgando, porque quando esses alunos chegarem, o valor que você receber da aula deles já vai servir para você preencher ainda mais esse caixa que você criou. Então, é importante que você não pare de divulgar. Se na sua situação você não sabia disso, por exemplo, você nunca tinha pensado nisso e você não tem esse caixa ainda, você já tem alunos, você está dando aula desde de fevereiro, mas você não tinha pensado nisso, não tem problema, não se desespere. A partir de agora começa a separar, a partir de agora começa a guardar o seu dinheiro nesse caixa ali para o fim de ano, se organize dessa forma, né? E continue divulgando, porque muitos alunos vão chegar, alunos que, como eu disse, estão de recuperação, correndo risco de perder de ano, muitos vão chegar até você e você vai ter ali essa oportunidade com eles, né, de você conseguir preencher ainda mais esse caixa ali para o fim do ano. É uma estratégia que eu posso te passar para vocês, né, que estão aqui do meio para o fim do ano, então que começaram a pensar nisso agora. É uma coisa que vocês podem fazer para vocês terem esse caixa. Outra coisa também é pensar em oficinas, né, no final do ano, colônias de férias, coisas que vocês podem fazer nas férias dos alunos, principalmente se você dá aula para estudantes da educação infantil, né, alfabetização, ensino fundamental 1. Você pode pensar em colônias de férias, você pode pensar em programas que você pode fazer com os alunos em parques, em brinquedos, sabe? Pensar alguma coisa onde você vai receber esses alunos e continuar trabalhando com eles ali no fim do ano. Porque os pais não entram de férias em dezembro e janeiro, a grande maioria continua trabalhando. Então eles precisam de ter um lugar para deixar os filhos, né, durante o trabalho. E aí é que as creches ficam lotadas, os integrais ficam lotados. E você pode pensar numa colônia de férias, onde todos os dias, de tal horário até tal horário, você vai ficar com os alunos. E aí você pode pensar em um espaço que você pode, de repente, alugar para receber esses alunos. E aí você vai ter um valor ali que você vai receber no final do ano. Outra coisa também é se você é professor particular de uma matéria específica. Olha aí, essa dica aqui é extra para você que é professor de biologia, de matemática, de português, de química, de física, você que dá aula para alguma matéria específica. Final do ano a gente vai ter o Enem. Então, se eu não me engano, é agora em novembro a prova do Enem. E se você dá aula particular de alguma matéria específica, você pode dar aulões com o tema do Enem ou então o tema das provas de vestibular. Você pode procurar dar aulas online nesse sentido. Essas aulas ali preparatórias para o Enem, então preparatórios para o Enem, preparatórios para o vestibular, tanto presencial quanto online. Você consegue ali preencher turmas com 10 alunos. Se você fizer 2 turmas com 10 alunos e você fizer a precificação correta, você consegue ali mais de um salário mínimo fácil para que você ali se garanta ali no mês de dezembro e janeiro. Então essa dica aí é para você que é professor especialista, né? Então você que é formado em biologia, química, em letras, você tem essa oportunidade. De repente você não pensou nisso, mas é uma oportunidade que você tem. Porque as pessoas vão fazer vestibular agora no final do ano. Alguns vão começar a se preparar em janeiro. Alguns vão estar se preparando em janeiro para o vestibular de fevereiro. Então é uma coisa que você pode fazer até com seus alunos regulares de reforço escolar
retornem. Então é muito importante também, a outra parte da pergunta dela é como nos prepararmos para quando não tivermos alunos. Se preparar nesse sentido, tenha ali o seu caixa. Mesmo que você está me assistindo aqui, como eu disse, pegou o vídeo agora, não pensou nisso, sabe, nunca tinha pensado nessa situação, nossa, e em dezembro, realmente, o que eu faço? Se você começou a pensar isso agora, começa a partir desse mês. Quando você receber o pagamento das suas aulas, tenta separar ali, nem que seja 50, 100 reais, para que você vá preenchendo o seu caixa e comece a pensar nessas estratégias. Se você fizer uma colônia de férias, se você fizer algum tipo de programação com seus alunos no final do ano, levar eles a museus, a parques. Claro que você vai ficar na responsabilidade desses alunos, então é uma coisa que precisa ser conversada com os pais, mas é algo que dá para planejar. Você consegue se organizar se você começar a pensar nisso a partir de agora, mas a principal coisa é, desde o início do ano, você conseguir ali separar e preparar esse caixa. E a outra dica que eu dou para vocês é usem contrato. Isso aqui eu deixei para o final porque é a dica mais importante. Usem contrato. É um contrato que vai proteger vocês durante todo o período da prestação de serviços. Como que o contrato funciona? O contrato vai ser assinado tanto por você quanto pelos pais por tantos meses. Então você vai ali fechar um contrato de 12 meses, por exemplo, com essa família. Então, 12 meses a partir do mês que você fizer o início do contrato. Se for de fevereiro, é de fevereiro até dar os 12 meses, dando ali no ano seguinte. Então, aquele período todo ali, a família vai efetuar o pagamento das aulas com você. E no contrato é a melhor forma de você se proteger, porque vai ter o dia certo ali para o pagamento acontecer, vai ter ali tudo certinho, se tiver atraso, se tem multa por atraso, se tem juros por atraso, tudo isso você vai colocar no contrato. Então é uma forma de você deixar o seu serviço, a sua prestação de serviço mais amarrada, mais profissional, mais organizada. E assim é também uma das formas de você não se preocupar no final do ano se você vai ou não receber, se você vai ou não ter ali dinheiro no final de ano para viver a sua vida, para fazer as suas coisas, pagar as suas despesas. Porque com o contrato, a família fica ali obrigatório o pagamento das aulas, a não ser que haja um rompimento do contrato. Que é uma coisa que eu preciso falar, que infelizmente pode acontecer. Né? A mesma coisa, você aluga um apartamento, ali, vamos colocar um contrato de 1 ano. Mas e se você quiser sair antes de 1 ano? Você pode sair, mas você vai pagar a multa. Então você precisa ir num advogado e deixar tudo claro ali, pedir um advogado para redigir um contrato para você e deixar ali especificado todas essas questões sobre pagamento, multa, aula nas férias. Se você deixar ali tudo acordado certinho, é uma forma também de você se proteger e não passar aperto no final do ano. Essas foram as minhas dicas de hoje para você que dá aula de reforço, que dá aula particular, ficar livre e tranquilo no final do ano. Faça sua reserva financeira todos os meses, faça contrato com as famílias que estão começando com você e principalmente você também pode pensar em algumas estratégias como colônias de férias, como algum período integral que você vai ficar com os alunos enquanto os pais estão trabalhando, para que você tenha ali a sua renda no final do ano e consiga ali, pagar suas despesas e se organizar financeiramente. O reforço escolar é um dos negócios mais lucrativos que existe hoje em dia no Brasil. Se você fizer de forma estruturada, certinha e seguir essas dicas, você não vai passar aperto no final do ano. Garanto para você, porque eu dou aula há 4 anos e fazendo isso, eu sempre passo o final de ano com tranquilidade. E se você quer saber mais sobre reforço escolar, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, suas questões, as coisas que você gostaria de saber, que você gostaria de aprender, que assim como eu fiz com essa seguidora, eu vou pegar sua dúvida e vou gravar um vídeo respondendo ela para que você consiga revisitar. E é muito melhor do que por texto, responder em vídeo, assim fica tudo mais esclarecido. Quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Essa semana ainda vão ter muitos conteúdos bons aqui e que com toda certeza vão te abençoar e vão te ajudar a conseguir esclarecer as suas dúvidas, as suas questões sobre reforço escolar. Vou deixar aqui o meu Instagram aqui em cima para você me seguir, me acompanhar e também pode me chamar lá para a gente conversar que eu vou te esclarecer todas as suas dúvidas. Aguardo vocês no próximo vídeo e até lá!